Pronto, vamos nós para o nosso segundo encontro. Do primeiro para o segundo, eu enviei para vocês um questionário sobre dados pessoais e sonhos. Dados pessoais para a nossa geração de mães é algo simples, até bobo. Para a geração dos nossos filhos, eu tenho percebido que não. Apesar deles fazerem muito questionário e pesquisa conosco na primeira infância, quando eu começo a perguntar para eles informações do tipo, qual a sua profissão? Nenhuma. Qual a sua formação? Nenhuma. É, quais são as outras atividades que você tem? Nenhuma. Então, eles não reconhecem que eles já estão no fundo 2, que eles cresceram. Eles não reconhecem que eles são estudantes e podem ser jogadores de futebol, podem ser artistas do teatro. Eles não reconhecem as pequenas conquistas, como a gente reconhecia lá naquela geração. E a base do reconhecimento é a base da valorização também. Depois eu perguntei de sonhos e um segundo questionário sobre necessidades. A necessidade, eu pedi para isolar as três mais importantes e comentar por que você escolheu ela. Primeiro vocês vão olhar para a lista, é a mesma lista do adulto, é a lista do adolescente. E para mim, se você falar, ai, mas é tão difícil para a gente, imagina para o adolescente. Eu vou ser honesta, o que eu tenho percebido é que é difícil para o adulto, para o adolescente não é difícil. Ele simplesmente escolhe uma. E ele se explica por que ele escolheu. Então, para mim, o que importa é o que está por trás daquele símbolo que ele escolheu. Ele escolheu a necessidade tal, aquilo ali para mim é um símbolo. O que importa para mim é o que está por trás, o que ele entendeu daquilo, tá bom? Bom, uma das nossas colegas nesse primeiro encontro já me deu um presente. Ela falou assim, Elô, o que você espera da gente, objetivamente, como feedback? Como essa primeira turma, eu espero um feedback de vocês e que vocês observem a facilidade, a simplicidade do entendimento da ferramenta. Se é simples de fazer sozinho, se é fácil de entender o passo a passo. Mas é importante ter a sensibilidade de que a facilidade da ferramenta é uma coisa e a facilidade de observar o conteúdo interno é outra. E a gente não tem esse hábito, né? Essa educação desenvolvida. Apesar da gente falar muito na teoria, a gente não para pensar em si mesmo. E observar qual que vai ser o impacto do coaching, tanto nos encontros como no final. Tanto que no final da primeira devolutiva, né, do primeiro questionário de dados, tem lá um espaço para resumo. Então, a cada encontro, escrever lá o que você percebeu a respeito do impacto que gerou para você naquele encontro. Bom, quando eu decidi utilizar a ferramenta do coaching, mais gestão de projetos, e atrelei a isso os conhecimentos que eu fui buscar em cuidados integrativos para fundamentar isso que eu estava fazendo, o objetivo é que essa atividade fosse um recurso para o jovem se achar, se expressar, ser visto e pedir ajuda com os relatórios, e esses relatórios serem como uma tutoria, tanto para a escola quanto para os pais. Porque ela se torna uma ferramenta de neutralidade. Você tem ali alguns dados, e a partir dos dados você tem que tomar a decisão. E daí a gente separa um pouco o fato da emoção. Esse era o objetivo. Então, perceber se isso realmente está sendo efetivo. Então, só para relembrar o primeiro encontro, em 2022, quando eu entreguei esse trabalho para a Unifesp, a minha primeira justificativa era que a adolescência estava atrelada a temas que não necessariamente eram os temas que poderiam ser mais saudáveis, e a gente vê isso nesse período como saúde emocional, um tema muito relevante nessa idade. E a gente também percebeu que de 2014 para cá começaram a surgir novas teorias e novos conhecimentos científicos
focados na idade da adolescência. E principalmente nesse período, essa avaliação longitudinal, ela observa exatamente entre os 10 e os 25 anos o que acontece realmente no cérebro e dentro de um modelo triático, o que acontece no córtex pré-frontal, que é o grande desenvolvimento, o grande boom de desenvolvimento que eles têm, o estriado, que ele é responsável pelo impulso do adolescente, e pela amígdala e as emoções, a explosão hormonal, que vai acabar levando eles para a melancolia ou florescimento. E também que nesse momento, apesar da gente hoje ter teorias que falam que eles são jovens demais, mesmo a gente tendo temas tão adultos atrelados à adolescência, a gente percebe que é uma idade que a natureza do corpo força eles a buscar perícia e talento. Bom, eu quero começar a fazer um exercício com vocês. A gente tem um quadro aqui que chama Spot Check. Essa é uma ferramenta da HeartMath e eu gostaria que vocês escolhessem um dos quadrantes aonde você se localiza nesse exato momento de como você está se sentindo. Bom, a partir daqui eu quero te conduzir a a respiração focada no coração. Eu vou fazer junto com você, eu vou tirar meus óculos, se você estiver usando óculos, você tire os óculos, descruze as pernas, põe os pés no chão, mantenha o corpo ereto e a cabeça alinhada para o céu. O estudo do HeartMath, ele já tem mais de 20 anos, e eles observam que há mais fluxo de informação do coração para o cérebro do que ao contrário. E o coração, mesmo não sendo um órgão excretor, ele libera tanto cortisol como DHE. Então, é importante que a sua postura colabore para o melhor trabalho dessa respiração. Bom, vamos fechar os olhos, soltar os ombros. Para soltar os ombros, é importante abaixar um pouco o queixo. Ele ajuda a relaxar. E vamos focar a nossa atenção ao nosso coração. Respire e sinta o ar fluindo de dentro para fora da área do coração. De dentro para fora da área do seu peito. Se sentir vontade, toque o seu coração com a ponta dos dedos. E respire mais lenta e profundamente. Agora vamos voltando, abrindo os olhos e voltando a atenção ao externo. E agora, observando no corpo, qual a mudança que você sente? A natureza dessa respiração é provocar uma maior resiliência com, com a atividade contínua. É uma respiração que não dura mais que 3 minutos. Você pode fazer na porta de uma reunião que você está esperando as pessoas para começar, dentro do metrô, parado no farol, em qualquer lugar que você queira se conectar e reorganizar a sua química interna. É um trabalho que quando eu faço com adolescente, ele na hora, às vezes eu já tive a oportunidade de pegar uma turma super barulhenta, eu faço e todo mundo fica em silêncio.
em mais absoluto equilíbrio. Então, é uma atividade que, com o tempo, por que eles falam que gera maior resiliência? Que te dá uma capacidade de, mesmo que você saia do eixo, você volte o mais rápido possível. E volte com a cabeça ainda fluindo num fluxo de boas soluções, de assertividade, sem deixar que as emoções sequestrem a sua inteligência, na tentativa de se proteger. Bom, a primeira discussão que eu tenho com a turminha de adolescentes é o que é inteligência emocional. E primeiro, o que é inteligência. E aqui eu destaquei as palavras que para mim são chaves. É a capacidade de alguém compreender, aprender, ter controle emocional, planejamento e resolução de problemas. Quer dizer, eu lanço no Google a palavra inteligência e ele já me lança a capacidade que eu tenho de compreender conteúdo externo e interno, aprender e controlar emocionalmente, planejar a partir daí e resolver problemas. E emoção? Emoção é uma reação a um estímulo ambiental e cognitivo. Ela produz uma experiência subjetiva tanto quanto uma alteração neurobiológica. E ela pode estar associada ao temperamento e à personalidade e a motivações tanto reais quanto subjetivas. Por isso que a gente diz que quando você não percebe aquilo que mexe interiormente com você, nesse momento é sequestrada essa sua inteligência. Por quê? Porque eu tenho que reagir. E no momento de reação, ou eu luto, ou eu fujo, ou eu paraliso. Uma outra coisa importante a falar é que quem conduz boa parte dessas percepções são os neurônios, que é uma unidade básica do sistema nervoso, são células especializadas, com diversas funções, mas elas são sempre um circuito que desencadeia a sensação, percepção, movimento, fala e emoção. Os neurônios eles têm a capacidade de sentir o ambiente e comandar a resposta corporal de sensações. A gente tem, em média, 86 milhões pelo corpo, no córtex a gente tem 16. E boa parte dessas também está no coração. Aliás, que eu saiba, tem mais no coração do que no cérebro, aproximadamente uns 30 milhões. E a descoberta que o HeartMath fez é que o coração consegue sentir até 5 minutos antes o que vai acontecer com você no próximo momento. Elas são de 40 a 200 vezes menor do que uma célula, que tem de 1 a 5 milímetros, então eu brinco com o adolescente que são pulguinhas iluminadas. Tudo bem que esse tamaninho se refere ao núcleo dela, ela ainda tem filamentos, né? Que percorrem o corpo, tem filamentos que acabam tendo 2 metros de comprimento. E a gente tem, em média, 86 milhões no corpo, no córtex a gente tem 16 milhões. E algumas referências dizem que o pensamento tem mais de 300 mil quilômetros, mas o movimento, ele acontece em 10 milissegundos. Ou seja, se eu não me conheço o suficiente para saber que eu reajo a um estímulo, muitas vezes específico, com medo, com raiva ou com tristeza, a atuação natural é que eu me movimente antes de pensar. Bom, por que esses fenômenos acontecem? E o que acontece na adolescência, né? A gente respondeu o questionário de necessidades. E a natureza do corpo é que a gente busque resposta para nossas necessidades. Até porque é uma questão de sobrevivência. Então, as necessidades físicas é comer, beber, sentir-se aquecido, ter segurança. Mas as emocionais é ser amado, ser visto, ser reconhecido, sentir que tem algum valor.
E quando a gente para pensar no momento da adolescência em comparação com o adulto, eu te pergunto, o adolescente ele precisa se preocupar com o concreto? Ele não precisa buscar o concreto. A grande maioria, né? A gente sabe que tem alguns que tem que buscar sim, que tem responsabilidade. Mas a grande maioria da classe média, ele só precisa aprender a administrar. Ele tem que saber que ele tem que tomar banho todos os dias, escovar o dente, estudar. Mas ele não precisa correr atrás disso. Ele não está em perigo. E ele precisa, o que o adolescente busca mesmo é entendimento emocional. E também administrar. Então, enquanto na adolescência a gente busca as experiências, as correlações que nos identifiquem, mesmo que inconscientemente, o adulto, ele está focado em responder imediatamente à necessidade da vida. Comer, beber, pagar a escola, fazer uma compra, programar umas férias, para pelo menos ter um pouco de prazer. Então, por mais que o adulto ele também queira entender o seu emocional e administrar, o foco dele é buscar. Por isso que a gente quer a urgência, o concreto, e muitas vezes não entende que eles estão num outro momento. O que é especial para pais, né? Que eu não comento com eles, eles enxergam a mesma coisa que vocês enxergam, mas eu não comento com eles. O coaching é uma busca de entendimento e consciência do comportamento. Ele ajuda você a reforçar e ganhar mais competência nos comportamentos eficientes, mas também ter consciência e gerar novas habilidades para que o indivíduo alcance a eficiência que deseja. Ele vai se defrontar com as fraquezas dele. Mas isso é a única forma dele entender como ele funciona e a partir daí perceber que ele tem uma singularidade. E o coaching, ele respeita essa singularidade, porque o objetivo é que lá no final ele monte o plano de desenvolvimento do jeito como ele sabe fazer, baseado nos talentos dele, nos valores dele, na crença dele. E uma dica que eu dou é que toda vez que há necessidade de uma inferência, é que a gente pergunte a si mesmo. Estou lá numa discussão com a minha filha e eu quero dar uma resposta. Antes de responder, eu penso, isso fortalece ou enfraquece a relação? Isso fortalece ou enfraquece ela? É uma forma da gente criar uma relação mais saudável, mas também criar um movimento de autorreflexão. E por que que o jovem faz isso, né? Porque o jovem, ele está transitando nos cinco áreas fundamentais da inteligência emocional. Eu me conheço, eu conheço outro, eu me gerencio, eu gerencio outro, eu me motivo, eu motivo outro. Gente, o quanto a gente não sofre na vida adulta por não se conhecer. Ou se a gente começa a fazer isso logo no início, você concorda? É começar a engatinhar, é começar a rolar no chão para um dia começar a andar. A habilidade que eles vão ganhar na nossa fase de vida é muito maior. E a propensão de ter mais resultados também é muito maior. Então, é uma ferramenta que vai focar no eu. Eu falo para eles, aqui é para ser egoísta. Não interessa o outro, eu preciso que você fale de você. Eu preciso que você descubra e se responsabilize por aquela pessoa que você é. Aliás, eu acho que a autorresponsabilidade você vai ter orgulho de ter, quando você descobrir quem você é. Bom, lá atrás a gente falou que eles estão buscando caminhos de expressão, lá no primeiro encontro. E o que que eu percebi estudando a BNCC? Na fase da infância, o que que eles estão aprendendo? A reconhecer e classificar cor, objeto, pessoas, nomes, países. Quer dizer, eles estão aprendendo a estruturar linguagens, desenhos, e eles estão começando a ter acesso à razão da lógica. E na adolescência, quando eles entram nesse processo de motivação a risco, a sociabilidade, ele não consegue atrelar e reconhecer as ações dele. E por onde ele pode fazer isso? Ele vai fazer por algumas atividades onde ele focar a atenção. Algumas das atividades que eu correlacionei com uma colega que fez um curso comigo. Religiosidade, sexo e vícios, esporte, não que eu estou atrelando sexo a vícios, mas é importante entender, e tem estudos sobre isso,
o sexo e os vícios, eles geram euforia imediata. Então, se não for muito bem trabalhado, se não tiver uma postura muito madura em relação a isso, ele pode se tornar um vício. Esporte, música, estudos, artes e desenho, pintura, relacionamentos com amigos, namorar e autoconhecimento. Essas são as áreas que eles mais transitam, cada um do seu jeito. Então, todas elas acabam ajudando eles buscarem caminhos de expressão. E algumas vezes eu observo que o garoto desenha muito bem, ou que a criança, o esporte, geralmente os pais valorizam, quer dizer, valorizam aquele empenho todo, mas não entendem que um dia eles vão ser esportistas, e realmente não tem necessidade de ser. O esporte, ele vai desenvolver várias áreas do cérebro. A lógica matemática é uma delas. A capacidade de observar e ter uma gestão do ambiente, que é a inteligência espacial. A música, a arte, o teatro, vai também desenvolver o corporal sinestésico, mas focado na representação e na ação com o outro. Então, cada uma vai encaminhar ele a desenvolver habilidades naturais, porque eles escolhem. E a gente apoia que eles escolhem coisas que eles gostam, porque são extras. Então, todas essas são importantes e devem ser valorizadas. O desenho deve ser valorizado, a pintura deve ser valorizada, nem que seja só para ele expressar. A escrita, o relacionamento com os amigos, é já comprovado que pessoas que têm relacionamento a longo prazo se tornam mais inteligentes. Ai, Luiz, isso não é verdade. Gente, é só raciocinar. Imagina a gente casado ou não casado, amigos de 20 e 30 anos. Como você mantém uma amizade de 20 e 30 anos? Se você for estratégico. Você tem que conhecer o amigo e saber, esse assunto eu não vou levar para ele, porque ele não gosta de falar desse assunto. Mas esse tema é o meu amigo de passeio, de diversão, de balada, enfim, de companhia. Esse aqui é o para desabafar. Esse aqui é para, sei lá, ir rezar e desenvolver meu lado espiritual. Cada amigo acaba tendo uma função. Então, estabelecer relacionamentos a longo prazo ajuda você também a desenvolver sua inteligência, a sua inteligência estratégica de como lidar com o interpessoal. Bom, e quando que isso não dá certo? Vamos parar para pensar um pouco. Primeiro, quando eu estou com raiva e eu não reconheço a origem dessa raiva, eu acabo guardando ou explodindo, e daí surgem as polêmicas. Quando eu quero reconhecimento e faço para agradar e chamar atenção, polêmica. Quando eu não me acho capaz, espero um reconhecimento externo, socialização. Faço tudo para agradar o outro. Eu nem lembro que eu existo. A pessoa está pisando em mim e eu faço para ter um reconhecimento dela. Quando eu tenho medo e não busco ajuda para saber como fazer, e eu extravaso. Vícios e fugas. Quando eu tenho uma tristeza, uma culpa, achando que eu provoquei, eu posso provocar um desconforto, com medo de perder algo, alguém, sem reconhecer que a vida é como ela tem um fluxo. A gente consegue inferir uma parte. E daí tem, né, os transtornos de déficit. Eu não estou falando que os transtornos surgem daí, porque eu nem sou especialista. Aliás, nem de longe eu sou. Estudo, tenho curiosidade, mas não sou. Mas a gente percebe que quando falta uma motivação interna, começa a bagunçar toda a nossa produção de neurotransmissores. E muitos dos neurotransmissores são responsáveis por foco, atenção, satisfação na vida, enfim. Então, se lá atrás, na infância, a gente aprendia a reconhecer e classificar, agora, na adolescência, tudo gira em torno do conhecer. Eu preciso conhecer minha natureza, meus sentimentos, meus pensamentos. Senão, eu vou buscar fora. E se eu for buscar fora essas conexões, essa classificação, eu vou estar sempre reagindo para o outro, e não para mim mesmo, para a minha felicidade. Bom, outras coisas importantes, né? Hoje parece que já tem mais de 72 neurotransmissores descobertos, 11 estão classificados, 7 se entendem mais sobre o que funciona,
Mas esses três que eu coloquei uma estrelinha, dopamina, serotonina e noradrenalina, são os mais importantes. Aliás, são os que mais são dominados hoje. E o que que a gente tem que entender? A noradrenalina, ela também é um acelerador. Ela que te bota energia para acordar de manhã e fazer o que você tem que fazer. A dopamina, ela reduz a ansiedade, ela melhora o ânimo e ela também, ela funciona como um freio. Ela te ajuda a dar foco e atenção. E a serotonina, ela produz otimismo, mas ela dá um equilíbrio entre os processos. Então, se lá atrás a gente está falando que eles estão atuando sobre impulso, a serotonina faz esse papel de embreagem, e dá um controle para isso. E olha uma coisa que é importante a gente observar. A dopamina é gerada com o hábito de comemorar, ser grato, fazer exercícios físicos. A gente foca muito no fazer exercícios físicos, mas comemorar e ser grato. Então, quando eu procuro lá nos dados, e pergunto qual a sua profissão e ele fala nenhuma, qual a sua formação, ele fala nenhuma, ele não reconhece os pequenos passos que ele já deu. O otimismo, ver o lado bom das coisas, muitas vezes nessa interação interna, essa falta de interação interna e de conhecimento gera uma frustração, gera uma raiva. E o nosso otimismo vai lá para baixo. Não só isso, a melatonina, que interfere também nesse processo, ela é produzida, ela é liberada no sono, no bom sono. Então, se eles não conseguem dormir bem, eles também interferem no corpo deles. Bom, o primeiro exercício foi reconhecimento, de quem você é, de dados seus e de emoções que a gente vai atrelar à necessidade. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar especificamente o que é inteligência emocional. A gente tem lá o córtex pré-frontal, é o lobo frontal, e ele é responsável pelo planejamento que eu penso e sinto e pela ação que eu realizo. Dentro desse processo, a gente tem a consciência pessoal, que é a inteligência múltipla intrapessoal, e a consciência social, que é a inteligência múltipla interpessoal. O autoconhecimento está em eu saber o que eu sinto, saber o que eu penso, observar o que eu sonho, o que eu valorizo, o que eu pertenço, o que eu sou, o que eu respeito. É uma relação minha comigo mesma, ela é interna. E dentro do plano de realização, ela é a minha autogestão. A partir do momento que eu compreendo, então lembra lá a inteligência emocional. Inteligência significa quando eu compreendo, eu uso, eu dou solução para a vida. Eu faço, eu transformo, eu me motivo. Então, é uma relação minha com aquilo que eu quero ser. Já na consciência social, a partir do momento que eu percebo, aquilo fica cognitivo, eu começo a entender aquilo. E daí, se eu entendo aquilo, quando o outro vem, eu consigo reconhecer os humores e consigo reconhecer o que ele está querendo, a mensagem que ele está querendo me passar. Então eu pergunto, eu conheço o outro? Se eu não me conheço, eu não conheço o outro. Eu entendo? Eu me relaciono com ele, e relacionar significa uma via de duas mãos. Então, se ele está falando algo que eu não entendo, eu primeiro preciso falar para ele: olha, o que você está me falando é algo que eu não compreendo. Eu vou tentar te ajudar. Ou então, quando você compreende, escutar e falar: olha, comigo acontece assim. Agora, eu só consigo fazer essa via de mão dupla se eu realmente me conheço para saber os meus limites e a forma como eu posso ajudar. Eu apoio, eu gero vínculo, vínculo a longo prazo, eu sou sensível. Então, é uma relação eu comigo mesmo e com o outro. E já a consciência social, que se refere ao como eu gerencio isso, como eu realizo isso, é uma pergunta: eu influencio, eu lidero, eu me comunico, eu atuo nos conflitos, eu faço alianças? Então, é uma relação minha com a sociedade. Então, se a gente for parar para pensar no projeto de vida, por que que hoje eles acham que o projeto de vida não funciona?
Porque o projeto de vida tenta vir direto para cá. Ah, o que que você quer ser? Como que você quer ajudar a sociedade? Mas como que eu vou chegar aqui se eu não passei pelos outros quadrantes? E daí, o que que movimenta, né, esse, essa florzinha ali? É o meu senso de coerência. São os valores que me motivam. É essa energia que faz com que tudo flua. Então, é o que eu penso, o que eu sinto, é uma relação minha comigo mesmo, é o que eu faço com o que eu realizo, uma relação minha com aquilo que eu quero ser, é como eu me relaciono e convivo com as pessoas, é uma relação minha comigo e com o outro, e é como eu interajo com a vida. Então, aquilo que me satisfaz e não satisfaz, e a partir disso eu faço uma entrega. Porque quando eu não estou bem, eu não entrego tudo. Então, é uma relação minha com a sociedade. Então, quem eu sou é nada mais do que quem me motiva. Aquilo que faz que a minha rodinha, que a minha florzinha lá gire. Bom, o primeiro exercício de dados e sonhos, você veja, são dados simples, nome completo, data de nascimento, nacionalidade, nome de pai, mãe. Eu já tive uma garota que não sabia o nome completo do pai. E os pais não eram separados. Para você ver como ela já estava desassociando, assim, do mundo real. Estava tão conectada com o celular e com as amigas que estava desconectada do resto. Então, se a inteligência é a sua capacidade de memorização e de compreensão, e a gente aprendeu a reconhecer e classificar já no Fundo 1, no Fundo 2, eles precisam começar a reconhecer isso, a reconhecer os ganhos. E aonde que eu correlaciono isso na BNCC? No português, uma das linhas de conhecimento específico fala o seguinte: estruturar de forma clara e específica a comunicação em qualquer meio, seja digital, verbal, visual. Se fazer entendido. Matemática, observar sistematicamente, quer dizer, continuamente eu tenho que observar aquele fato, aquele fenômeno, a modo de investigar, organizar e representar e comunicar informações relevantes. Utilizar os processos matemáticos para modelar e resolver problemas cotidianos. Isso é uma coisa que eu falo muito para eles. A matemática não é fazer conta. A matemática é você observar a questão, tirar a essência e, a partir da essência, montar ali sua expressão de como resolver aquela questão. Então, é resolver, isso aqui é uma outra linha, resolver situações, problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas. Isso aqui é puro autoconhecimento, eu adoro matemática. E a biologia, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e do bem-estar. Por isso que quando a gente faz lá o HeartMath, a primeira coisa que eu pergunto, em que quadrante você está? Porque se você observar que você está num dos quadrantes que liberam cortisol, você já não está cuidando bem de si e do seu corpo. Se você consegue manter um padrão de respirações ou de atividades que você faça de modo consciente para buscar o seu equilíbrio, você começa a observar no seu corpo e apreciar e começa a se conhecer. Quem faz muito isso é quem faz práticas corporais, né? Então, a música, a arte ou o esporte, ele começa a perceber aquilo que ele tem eficiência. Por isso que é muito legal quando a gente faz o 360. Ah, ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo. Ela é uma ótima cozinheira. Mas ninguém observa que para ser um bom jogador você tem que ter agilidade, você tem que ter estratégia, você tem que ter esperteza, você tem que ter um bom domínio corporal, mas também um bom domínio do ambiente, gerenciar esse ambiente, do mesmo jeito que quem cozinha precisa ter uma boa organização, um bom planejamento, tem que ter um controle de prazos e tempos, e isso tudo um dia vai inferir na carreira. Pode ser utilizado como informação para ajudar a descobrir a sua carreira. Uma carreira que dê prazer, satisfação, realização. O que é tão difícil, né? Ai, meu Deus, muito cedo para saber. Não é, eles já estão vivendo isso. A gente que não está sabendo a matemática, é puxar as informações mais relevantes. Bom, e puxar as informações relevantes é aprofundar no tema. Então, eu pergunto, qual é o seu maior sonho? Ah, meu maior sonho é viajar para fora. Mas qual que é o objeto desse sonho? É ter uma nova experiência, saber o que é uma cultura diferente.
Conhecer um país que eu estudei, mas eu nunca estive lá, né? E qual a ação, o que você está fazendo para acontecer? Para chamar para a responsabilidade que para conquistar isso, você tem que estar atuando de alguma forma. Bom, as emoções, se elas são uma reação ao estímulo ambiental, essa reação ela tem uma intenção, ou fuga, luta, ou fuga, luta ou paralisação. Toda intenção vai gerar uma atitude, toda atitude vai gerar impacto. Então, quando a gente pergunta sobre o seu maior sonho, qual o objeto dele, quando eu pergunto qual a ação e o que você está fazendo para acontecer, o que eu estou querendo saber é o seguinte: qual que é a intenção real desse sonho? O que você está buscando lá atrás? O que você quer viver realmente? E qual é o impacto que isso vai ter na sua vida? Por que essa experiência é tão importante? Então, essa é uma segunda etapa do exercício que eu vou pedir para preencher naquele material que eu enviei. Bom, necessidade. Lá atrás a gente falou que a necessidade, ela pode ser física, comer, beber, sentir aquecido, segurança, mas para todos nós, mas na adolescência em especial, está muito em busca das experiências e a correlação que eles se identifiquem, né? Que eles, mesmo que inconscientemente, eles comecem a tentar descobrir mais sobre si mesmo. E daí, que eu percebo, e isso é reforçado por outros estudos que eu faço, é que reconhecimento, ser visto, é um dos fatores mais importantes. Por quê? Porque status e respeito é uma necessidade dessa idade. Realizar e conquistar é um equilíbrio de troca. Quer dizer, eu treinei muito, eu tenho que ser bom no futebol. Eu estudei muito, eu tenho que ir bem na prova. Eu me esforcei muito para fazer amizade com aquela pessoa, ela tem que retribuir a minha amizade. Então, tem que ter um equilíbrio de troca entre o que eu faço e a resposta que o externo me dá. E a alteridade, essa necessidade de ir para a vida. De, que sentido eu estou aqui? O que eu vim fazer? Então, é uma busca também de hierarquia, de como eu vou me posicionar na vida. Quem que eu vou ser? Bom, dentro da lista de necessidades, a gente respondeu primeiro qual era a necessidade, a gente escolheu as três mais importantes e depois por que que você escolheu ela. E daí você recebeu uma fichinha para a gente se aprofundar um pouco mais sobre isso. E eu coloquei aqui, viver essa necessidade te alimenta como? Especificamente. Então, viver a autenticidade te alimenta como? Eu me sinto muito feliz em ser quem eu sou. Então, o que que você consegue viver sendo autêntico? Eu consigo viver a minha verdade pessoal, uma completude, uma sensação de alegria ou felicidade. Mas o que que você está fazendo especificamente? Qual que é o objeto disso? Provavelmente uma liberdade ou uma completude. Para cada um vai ter uma percepção diferente. Então é importante que você responda, viver essa necessidade de alimentar como especificamente. Se tiver difícil, outras perguntas que você pode fazer é o que você faria ou viveria atendendo essa necessidade? Ou fazer pela negação, né? O que que você não vive atendendo essa necessidade? E a outra pergunta é, a partir da necessidade, qual a emoção ou energia que você sente movimentando em você especificamente? Nossa, completude, gente. Eu fico feliz, porque eu posso ser quem eu sou. Então, aqui sim tem muito mais a ver com o que você sente, o que que você consegue viver a partir dessa necessidade. Queria dar um spoiler antes de preencher, que é o seguinte: eu trabalho com 5 emoções: medo, tristeza, raiva, amor e alegria. E a raiva, ela pode até ser uma emoção secundária que traz por trás o medo e a tristeza. Mas uma das coisas que são importantes a gente desbravar é que o medo geralmente está atrelado ao desconhecido.
Então, quando eu não conheço qual é o próximo passo, ou quando eu não conheço a rota, ou quando eu não reconheço o que está acontecendo comigo naquele momento, eu tenho medo, porque é uma nova experiência. Então, o medo, ele tem um fator curador, que é a busca de informação, é a busca de aliados, a busca de ajuda. Eu não estou conseguindo sair desse lugar, eu preciso de ajuda para que alguém me ajude a pensar melhor sobre isso. A tristeza, ela está atrelada com o passado, com o apego, com algo que já se foi, que não tem como voltar atrás. E a raiva, muitas vezes, traz essas duas embutidas, porque você fica segurando, e quando você vê, você explode de alguma forma. Ou você não consegue perceber, compreender e administrar essas anteriores, e você acaba explodindo de alguma forma. Então, se a gente for parar para relembrar que os neurônios, eles sentem o ambiente, comandam uma resposta corporal de sensações, se a gente não se conhece, não percebe as nossas emoções, a gente simplesmente reage reativamente a tudo. Bom, então vamos lá olhar para esse exercício. Lembrando que aqui a gente continua escrevendo uma frase mais objetiva, com relação especificamente ao objeto, aquilo que você está querendo viver, satisfazendo as suas vontades. E também como que isso movimenta o seu corpo, como isso te alimenta, como você passa a se sentir vivendo tudo isso. E como a gente falou que a reação tem uma intenção, a intenção gera uma atitude, a atitude gera um impacto, a dica aqui, a gente tem 3 caixinhas. Depois que eu escrever a frase, eu preciso isolar da frase qual é a minha real intenção. Qual que é o objeto de viver especificamente essa emoção, essa necessidade? Qual a atitude ou ação, se tiver atrelado, que eu consigo executar? Então, se eu posso ser autêntica, eu posso falar com mais fluência, eu posso ser mais verdadeira nas minhas relações. Então, o objeto muitas vezes é ser verdadeira, mas fluir melhor com aquilo que eu penso, falo e faço pode ser uma atitude. E qual o impacto que isso tem? O impacto geralmente está atrelado ao sentimento, porque é um adjetivo, né? Bom, no nosso próximo encontro, eu quero que vocês, antes de preencham esse resuminho do primeiro exercício, para quem não conseguiu participar online, deixem aí anotado, nessa primeira atividade, nessa primeira apresentação que eu fiz, o que você percebeu sobre você? E lembrar que a parte mais importante não é estar certo ou errado, mas é reconhecer, porque a partir do reconhecimento eu começo a valorizar. E o próximo passo vai ser eu enviar um novo questionário, que é o TIA, que ele vai falar sobre, ele vai fazer um mapeamento de interesses, aulas extras, e para a gente é cursos extras, hobbies, conhecimentos especiais, e conhecimentos especiais eu ponho ali asterísticos, porque todo mundo fala, mas o que é um conhecimento especial? Conhecimento especial é aquilo que você às vezes gasta o seu tempo fazendo de uma forma que gera até fluxo. Então, assim, eu gosto muito de moda, então eu fico horas pesquisando roupas, looks, combinações de cores. Eu gosto muito de viagens. Eu gosto muito especificamente de um assunto X. Eu gosto muito de receitas. Isso é um conhecimento especial. Por quê? Porque você vai atrás e geralmente você executa isso. E que muitas vezes é sua marca registrada. Quais são os seus talentos e quais são as suas satisfações, ok? Então, a gente se encontra, na próxima semana.